Tipo 1. Tipo 1 também está na tríade instintiva, portanto, com as mesmas questões de praticidade, de lidar com a raiva como fundamental, de partir logo para a ação, de ser uma coisa um pouquinho mais sensorial, mais sinestésica. Imagine alguém que desenvolveu uma crença fundamental de personalidade de que há uma imperfeição no mundo. Há imperfeições no mundo e há uma imperfeição em mim mesmo. Aquilo não está perfeito. Uma pessoa que desenvolve uma crença de que as coisas não estão perfeitas, ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver um tremendo de um olho clínico para entrar num lugar e perceber as coisas que estão fora de padrão, as coisas que não estão perfeitas, as pessoas que não estão se comportando como deveriam, tudo que está fora de ordem ou fora de perfeição no que ele imagina ser uma regra, no que ele imagina ser um correto ou um errado. É importante dizer que 8 e 9 1, os instintivos, eles têm uma tendência maior do que os outros a certo e errado. A acharem que existe um jeito só de fazer as coisas e é um jeito certo e um jeito errado. E normalmente o jeito certo é o deles, tá? Em primeiro lugar. O 1 é aquele, muitas vezes, não é obrigatório, mas é bem comum. Minha mãe é 1, né? Eu conheço muito bem. Minha mãe, ela entra num lugar, ela consegue observar a cortina que está torta ali, que não está legal. Outro dia estava ela e meu pai pregando quadro, já contei essa história, e estava lá ela botando meu pai para trabalhar no domingo, e ele lá pá, e ela só na análise, né? Aliás, uma característica muito forte do tipo 1, essa coisa de analisar, inspecionar para ver se está tudo dentro dos conformes, para ver se tudo vai sair direitinho, se os padrões, os altos padrões de retidão, os altos padrões de perfeição vão ser atingidos, se vai passar na ISO, né, se vai acontecer de acordo com as normas e procedimentos pré-colocados. Aí ela olhava lá para o quadro, aí uma hora ela virou para o meu pai e disse o seguinte: olha, aquele quadro ali não tá bom não. Mas por quê, né? Não, porque ele está meio torto de lado. Aí ele foi lá e consertou o quadro, colocou ele retinho, colocou. Ela virou, mas ainda não está bom. Como assim não está bom? É que o parafuso desse quadro é diferente do parafuso do outro. Até aí não era tão grave, até que ele virou assim, mas espera aí, o parafuso está atrás do quadro, ninguém vai ver. Aí ela deu uma resposta 1 para ele, mas eu sei que eles estão errados. Então, qual é a diferença em relação, né, se o 3 estivesse pregando o quadro, teria que estar bonito lá, mas se os outros estão vendo que está bonito, está ótimo. Mas para o 1 não, o 1 é interno o padrão. Se ele está vendo que não está bom, se segundo o padrão dele não está legal, não adianta você chegar lá, dizer que está lindo, maravilhoso, perfeito, não vai fazer diferença. Há o padrão dele de acertar, de colocar as coisas, é interno, completamente interno. O que um muitas vezes não percebe é que o olhar clínico que ele tem em detalhes, um costuma ser alguém que vai no detalhe, há tipos que vão no macro, um vai no micro. Só que o micro dele é exatamente aquilo que está fora do padrão, aquilo que está errado. Então, se há 99% das coisas boas, o olho dele bate no 1% que não está bom. Imediato, é um olhar clear, entrou aqui, ele já mapeou. Excelentes pessoas para trabalhar em quê? Qualidade, por exemplo. O que vai passar? Então a gente fala com controle de qualidade, melhoria contínua. Porque alguém que nunca vê a coisa como boa, vai continuar melhorando. Gestão de melhoria contínua, gestão de qualidade. Imagina um auditor. Não vai passar nada. Não vai passar jeito para organizar processos, para montar estruturas, para desenhar. Aliás, o gosta de processos, porque deixa a coisa mais fácil, deixa a coisa mais organizada, flui melhor. Costuma dizer que a regra está ali para ser seguida. Já se viu, né? A regra é para todo mundo. E para ele, regra é uma coisa que vai ajudar, que serve justamente para que as pessoas... É algo positivo, que serve para ajudar as coisas a andarem em ordem, as coisas a andarem da melhor maneira possível. Então, se fosse um país, seria o Japão. Tá? O Japão, que Japão? O Japão hierárquico. Você sabe como
né? O filho japonês lida com o pai, com o avô, todo aquele respeito de hierarquia, aquela coisa de autoridade. Os uns costumam respeitar a hierarquia. Os uns costumam respeitar a autoridade, cargos colocados e todo esse tipo de coisa. Eu me lembro daqueles rituais de chá japonês. Quem assistiu O Último Samurai? O jeito que vai colocar no detalhe, ela leva e tira o paninho. Coisas lindas em detalhe, né? Montar um barco de sushi nos mínimos detalhes, ou fazer um ritual cheio de processo, cheio de hierarquia, cheio de jeito certo para fazer, são coisas que o faz muito bem. A gente fala que o Japão é um país de cultura geral que tem muito a ver com a energia do tipo 1. A Suíça também, né? O relógio suíço é aquele que funciona perfeitamente. Não atrasa nem meio segundo em 100 anos. Ele funciona com método, com processo, super bem desenhado, onde A vai para B, para C, para D, para E, para F, para J. Alguns uns famosos, eu gosto muito de falar do Kaká, né? Para continuar nos exemplos de futebol. Que outro jogador de futebol é tão certinho, né? Tão correto, faz o casamento, participa da igreja, não mata treino, tem o cabelo penteado. Ele é o bom moço do futebol. Você vai comparar com Edmundo, com Adriano, só tranqueira. Pega ver se o Kaká faz isso. Não faz. Porque o tem uma coisa de que para eu merecer, eu preciso andar na linha. Preciso ser bom, ser correto, preciso estacionar na faixa como ela está colocada. Aliás, como é que sobe a raiva do Sobe no momento em que ele se dá o trabalho, todos os dias, de estacionar certinho na vaga, e vem alguém e deixa o pneu em cima da outra vaga. Isso dá uma coisa assim meio... que não é raiva, porque não é correto ter raiva também. Não é uma coisa correta de ter. É só um incômodo, tá? É só que deixa ele assim com uma vontade de matar, mas também não é certo matar. Matar não é um comportamento legal. Então ele reage. Só que muitas vezes, por ele não colocar isso para fora, e quando coloca, às vezes ele coloca, mas até colocar ele deixou juntar muito, e quando sai destrutivamente, por não colocar aos poucos, aquilo vai criando o que a gente chama de ressentimento e fica ali. Então, né, minha mãe, por exemplo, agora ela já melhorou, já se diverte mais. Mas ela brigava com meu pai e falava, mas por que no meu baile de formatura você não fez 30 anos atrás? Por quê? Porque não deixa passar essas coisas. Essas coisas ficam ali ressentidas, já que elas não são colocadas para fora com a emoção que foi criada naquele momento. Muitas vezes ela fica aprisionada. Traços típicos do tem uma tendência a ser perfeccionista, sim. Nem todos, tá? Existem uns um pouco mais bagunçados, tem a ver com o subtipo dele. Mas, no geral, eles têm uma tendência a ser exatos, perfeitos, pontuais. 8 horas é 8 horas, não é 7h59, não é 8h01. Existe uma tendência a seguir métodos e a criar métodos, a se apoiar em métodos, se apoiar em processos. Eu te perguntar, mas peraí, para eu fazer isso, qual é o jeito certo? Existe o jeito certo. É importante fazer do jeito certo. Você virar e falar, não, mas faz aí do seu jeito. Não, mas qual é o correto? Porque eu quero aprender e seguir o correto. É o tipo, talvez, mais responsável do Enneagrama. Em que maneira responsável? Ele se coloca uma exigência de ser perfeito extremamente alta. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que 2 dias de workshop de Enneagrama, o maior beneficiado é o tá? Por quê? Porque enquanto alguns tipos se viam como as pessoas maravilhosas, perfeitas, e vem aqui e descobre, opa, tem os dois lados, o ele sempre pegou tão pesado com ele mesmo, que ele vem e descobre, caramba, tem um monte de coisa boa sobre mim. Não é só as coisas ruins. E as coisas ruins, fui eu que criei. E, aliás, eu pego mais pesado comigo mesmo do que qualquer outra pessoa lá fora. Então, os têm uma coisa de voltar ao superego, né? Voltar à crítica de si mesmo, a exigência de si mesmo ser muito, muito, muito alta. E, aos poucos, isso vai sendo relaxado. O que faz com que ele, claro, uma pessoa que se exige demais, vai fazer o que com os outros?
exige muito dos outros. E ele pode ser visto, a gente fala em ambiente de trabalho, se você tem aquele um típico, né, que ainda está bastante na personalidade, ele vai ser visto como alguém que pega pesado, alguém crica, alguém que aponta defeito, porque o jeito dele de lidar com as coisas, ele vê o defeito, é a primeira coisa que ele vê. Ele vê em si, ele vê no outro. Então sabe aquele chefe, eu tive um gestor na Embraer, um deles que era se ele chegar com um relatório, ele tinha uma caneta vermelha, que ele apontava onde as coisas estavam erradas e devolvia pra gente. Claro, é o jeito dele de querer fazer as coisas saírem perfeitas? Não é contra mim. É porque para ele coisa boa é coisa bem feita. Só que o que isso pode fazer com uma equipe? Pode desmotivar. Ou não, a gente criou uma tecnologia lá que a gente fazia o quê? A gente já entregava com alguns erros bem grandes. Que era para ele já corrigir, mandava, né, um boi de piranha lá. E quando ele trazia, a gente já tinha uma segunda versão com aquilo corrigido, já passava mais fácil. Então, assim, ele detesta ser criticado. Tá? Por que ele detesta ser criticado? Porque ele já se critica muito o tempo inteiro. Então imagina você tá o dia inteiro, você mesmo já pegando pesado com você, e vem alguém vir, ó, isso que você fez está errado. É muito difícil para ele, muito difícil. Para o 1 e para o 7 receberem críticas é muito difícil, tá? Mas para o 1 é especialmente difícil. Por quê? Porque, caramba, ele já tá se apontando erros, vai lá e você aponta mais um? Não precisa, para o 1 você não precisa apontar erro, você precisa elogiar, mostrar as coisas bem feitas. Deixa o erro que ele faz por conta própria, tá? Então sim, não é uma tolerância, não é um movimento legal, não é um movimento produtivo. Então, um acredita que você tem que ser bom e correto para ser merecedor, consequentemente, altamente responsáveis são os caras mais comprometidos. Se você dá um trabalho para um fazer, vai sair bem feito. Não existe meia boca, não existe dar um tapa, não tem. Ele vai se comprometer com aquilo de um tanto e vai ser bem feito do começo até o fim. Aprimoramento autocontrolado. O que é autocontrole? Todo tipo de explosão ou de comportamento que não é o adequado, que não está na regra, ele vai segurar. Então ele não vai falar o palavrão no lugar errado, não vai explodir no lugar errado. E se fizer isso, ele vai se culpar depois muitas vezes, tá? Então é uma tendência a acontecer. Mas também podem ser críticos, ressentidos e se julgarem muito mais. Então a gente vai falar isso no painel, mas o ganho que é para o quando ele começa a ver, pô, será que de repente eu posso me levar um pouquinho menos a sério? E aí as coisas fluem com uma naturalidade. A paixão do é a ira, então o emocional da ira, esse emocional que me vem na hora que eu vejo alguém lá fora transgredindo a regra ou fazendo alguma coisa conforme eu me coloco tanta pressão para fazer e vai lá você, delinquente, e faz aquilo de um jeito errado. É uma coisa de despertar uma certa ira mesmo. Fixação do ressentimento tem a ver com essa coisa de isso durar muito tempo. Eu fico ressentido com você e aquilo permanece por um longo período e não vai embora tão rápido, tá? A gente vai falar depois sobre os instintos, mas o que na verdade e é o maior barato, porque pega uma pessoa com um grau de desenvolvimento muito alto, por exemplo, a gente costuma usar como exemplo o Gandhi. O Gandhi tinha lá os processos dele, os jeitos de fazer, o meio asa 9 lá, não vamos brigar, Só que o filme dele retrata muito isso, né? Ele fazia as coisas do jeito certo, do jeito correto, mas muito mais próximo da serenidade do que da ira. Serenidade tem a ver com aceitar as coisas como elas são e não querer corrigi-las. Aceitar que há uma perfeição na imperfeição. Assim como a ideia superior de perfeição tem a ver com tudo está perfeito do jeito que está aos olhos do universo, né? Não há coisas que não estão perfeitas, tudo está perfeito do jeito que está. A formação reativa tem a ver com esse autocontrole em relação a manifestações do instinto. Então o meu instinto vai manifestar uma raiva, sabe essa coisa descontrolada, o nosso lado mais animal, mais instintivo? O tenta contê-lo. Seja a ira, seja o instinto sexual, seja o instinto de sobrevivência, qualquer coisa que é muito instinto, ele tenta segurar,
por que formação reativa? Porque ela é uma reação, ela vem de fora para dentro. E aí sim pode somatizar. Somatiza o quê? A ira não vem daqui? Barriga? Se eu travo, ela somatiza onde? Todo o meu gástrico aqui, toda essa parte aqui vai queimar pra caramba, né? Cãibra muitas vezes, né? Minha mãe tem muita cãibra, que é essa coisa do conter, um maxilar assim meio... Que tem uma coisa que eu acho mó barato, né? Que ele quando tá pé da vida, tá bravo com alguma coisa, ele não acha que ninguém tá percebendo, mas todo mundo tá percebendo. Porque ele faz umas caras, ele dá umas bufadas, ele dá uns jeitos assim que todo mundo tá vendo que ele tá pé da vida, só que ele não percebeu, né? Foi mudar uma consultoria numa empresa e o presidente era um. Ele tava lá e ele olhou assim, não, mas eu não me lembro disso. Aí todo mundo olhou pra cara dele. Que disse que ele olhava e fazia... Então ele dá sinais não verbais, né, sinais corporais de que ele está ficando meio pé da vida com aquilo e os outros percebem claramente, não é uma coisa difícil de se perceber, tá? A formação reativa é muita energia mesmo. Legal. O tipo 1 do Enneagrama, vou passar um filme que é do O Estranho no Ninho, do Jack Nicholson, também um filme antigo. Prestem atenção na segunda enfermeira que aparece aí, tá? Não na primeira.